Eu também leio, porque a Aline, né, Aline? A Aline não lê. O Den defendeu a Aline na... Quem? Alguém defendeu você, não? Uma só, a mesma que defendeu 15 vezes. Defendeu? Só porque eu reprimi. Só porque você me... Ela lê, sim. Ela falou assim, eu também tenho esse trauma. Você viu que lindo? Não é trauma. Você tem empatia por mim, né? Quer sentar aqui? Eu sento pra cá? Fica as do coque, do cox. Pra mim tá Eu ótimo. posso sentar perto longe do microfone que eu falo, eu grito no conversa, né? Senta aqui, então. Vou sentar aí. A jarra tá aqui no meu pé, gente. Que quiser agarrar. Aranha, já. Ah, você roubou a caneta, então, é isso? Eu tirei daqui, ó. Que no jarro uma arranha uma areia, né? Aranha, é isso? Nossa. Pera, fala aí. É isso aí. Então fala aí, vamos ver se você sabe. Não é por nada, mas já tá gravando. Gente. Melhor isso que falar. É. Cuidado, cara. É minha cara chutar, você sabe, né? Não, é a minha, né? Você sabe. Não quero pegar meu óculos. Meninas, está separado já. Peguei. Hoje, durante o dia, eu nem compartilhei nos grupos que teria o estudo que na semana passada, porque ontem os caras me bloquearam no Facebook, acho que de tanto que eu compartilho as coisas. Na verdade, não dizer que a mãe também hoje. Ah, mesmo tem. Se faltar, eu... Não, tem um a mais, eu acho. É, tem que é. O quê? Quem olha lá, todo mundo no celular falando grupo do celular. É, tem que explicar de novo. É o grupo do celular. Todo mundo no celular. Vê como tá o áudio aí, Aliás, você tá compartilhando? Não, tô compartilhando. Não dá pra abrir. Tem que abrir aqui? Abre aí, o áudio. Se vai barulho de ventilador, tá bom. Ah, você não tá escutando. Esse daqui eu acho que é perfeito. Põe o microfone pra lá que eu ia falar um desse aqui. É, eu sei que você. Tá na cota. Tá bom? Olha daqui do todo. Risada no nome. A pessoa que é criada no teatro é assim mesmo, né? Tem uma imaginação. tem sim. Ótimo. Pede pra falar fragrância. Já tá explicado o Faz motivo de uns não ter dramas. dado certo no teatro. É isso que eu falo. Pronto. Você estreia. Nossa, jurava que eu ia ser artista. Você fez teatro, Aline? Eu fiz mesmo, pior que eu fiz. Fiz na escola, no real, né? Também fiz com toda essa desenvoltura que eu tenho. Eu devia ter feito. Maravilhosa. Mas você devia ter jogado vôlei. É, Ou verdade. basquete. joguei basquete. Não tive Basquete é opção, subesporte. Eu era obrigada a jogar É, o vôlei. Alexandre é suspeito pra Na falar. classe é assim. Você vai jogar basquete, você vai jogar basquete, você Mas vai... que caderneira só tinha essa opção, né? Você vai desfilar. Não, né? Alguém apertou? Você vai segurando a bandeira. É a gente primeiro. Sempre. Não, o Gi tá viajando. Parece que ela tá tipo, Gita viajando. Sabe quando a pessoa tá. Não fala nada com nada? Foi eu assim. Todo vestido dele é azul. Era assim, eu odiava jogar vôlei. Aí, vai jogar vôlei, eu tinha que jogar vôlei. Mas eu devia ter me dedicado melhor. Vôlei é uma vantagem. São os mais envolvidos mentalmente, intelectualmente. Carne lá da. Basquete e futebol é qualquer um. Uma boa semana pra mim, fazendo um favor. Querendo Essa mesa vai ter que aumentar, hein, moçada? Mas eu com toda essa altura, Alexandre. Vou até aproveitar, né? Fiasco no vôlei. Nossa, E aí, como estamos? Show de bola? tudo bom? Tudo bem. Eu tenho texto, vamos pelo texto, depois são só as perguntas, né? Depois a gente acompanha por aqui. Vamos lá, começar? Você faz a oração de abertura? Chegou já? Já chega, Vai chega trabalhando. chegando, já. Chega chegando. Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos.
pensar em figura meiga do Mestre Jesus, agradecendo a Ele e a nosso Pai Celeste pela grande oportunidade de estarmos reencarnados, pela oportunidade da vida, pelo nosso lar, pela nossa saúde, pela paz que desfrutamos nesse encontro. Obrigada, Jesus, obrigada a todos os mensageiros aqui presentes, a cada um dos que estão aqui, possam se sentir abençoados neste momento, estendendo essas bênçãos a toda a sua família. Abençoe Jesus, nos oriente, nos intua nos nossos estudos de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Gente, boa noite. Vamos começar a palestra de ontem. Hoje o assunto é longo, né? Tanto que ele é dividido em duas partes, assim mesmo. Mas não é. Antes da gente sair para a palestra, para quem está ouvindo, né? Bom, para a gente eu já tinha passado as questões, né? E aí, além de serem das 72 e 79, não sei se vocês viram, um monte de A e B e tal. Então, só que é um monte de, para variar, né? As perguntas deles são maiores do que as respostas. Então aí de novo a gente trouxe mais um texto, mas aí para quem está acompanhando na internet, só para a gente lembrar, a Aline colocou, para quem não está acostumado, tem na página fora a apostila do que a gente está usando no Livro dos Espíritos, mas dá para acompanhar pelo Livro dos Espíritos também, mas tem a apostila e tem sempre o texto de apoio agora, sempre lá à disposição para quem quiser acompanhar. No Drive, né? Isso. Mas tem lá, é só entrar na página que nós temos lá. E ontem da palestra, como é que foi? Show de bola, muito bom. Ele sabe muito, né? Eu gostei, ele fez uns links interessantes assim no começo, né? Falando das pessoas que estão se interessando pela doutrina, depois ele puxou para a palestra, achei legal essa parte em especial. Assim. O que é muito importante do Emerson, que eu gosto, e aí cada um pode dar opinião, que eu acho que é um resgate, e aliás, esse foi um dos motivos da gente ter aquela ideia de começar a fazer a mesa, de fazer o Evangelho. E o Emerson, as palestras, pelo menos todas que eu fui até agora, foram exclusivamente do Evangelho. Quer dizer, ele consegue fazer um link com o resto da codificação, mas a base... Aliás, todas são do Evangelho? Não. Até agora acho que nós somos em 4, 5, e todas são... Ele está fazendo aquele trabalho que ele falou com as cartas de Paulo. Então eu acho extremamente interessante e extremamente feliz que ele consegue linkar com a realidade, que é o mais importante, né? Não fica nem naquela pasmaceira de ficar só falando que é o Evangelho, que afasta naturalmente quem está interessado em... Porque fica muito distante, né? Se a gente só lê o Evangelho e ficar naquilo ali e não trouxer para a realidade, acaba ficando meio sem sentido. Eu acho que ele é muito feliz nesse trabalho que ele está fazendo. Você ia falar, Ana, o que é? Não, que eu vou falar? Eu acho fantástico o link que ele fez com os dias atuais. Fantástico, assim, uma carta que foi escrita no ano de 63, é isso? Né? Mas é isso que a gente tem que ter em mente sempre, é isso que a gente fala. E aí não é uma simples leitura, e ele traz a carta a um dos temas mais difíceis, que é o perdão. Então, mas é isso que a gente precisa se localizar. Na verdade, foi escrito em 63, mas foi escrito para todos os tempos, né? Nós estamos falando da palavra do Cristo, quer dizer, na verdade é que a gente criou o costume de, não, mas foi escrito naquela época, então tem que interpretar como aquela época. Não, mas é que a mensagem, ela é transportada. Da Igreja Católica, não falando mal da Igreja Católica, pelo amor de Deus, a gente lê isso como um saco, né? Você olhava aquilo, carta de Paulo aos... eu nunca... Capaz que eu sabia que... Então, não era explicado tudo isso, como a situação de Paulo na época, E a percepção que eu tive ontem também é a dificuldade que tem de interpretar as palavras que estão no Evangelho. Sim. Se eu lesse como católica, porque agora a minha visão é diferente, né? Eu entender absolutamente ao contrário do que foi explicado ontem. Mas aí volta num comentário do Edgar, o dia que a gente estava na mesa batendo papo. Quer dizer, é a mesma história, e não só a interpretação, como as palavras mesmo. Por quê? Porque é aquilo que a gente sempre conversa, se você for ler, primeiro que metade você pula. Sim. Porque tem um monte de tudo a conjugação verbal, por exemplo,
perto do que nós usamos hoje em dia no WhatsApp, esquece, Sim. não vai funcionar. Então, aliás, o WhatsApp não aceita, né? Voloia e tal, ele dá erro, ele muda a palavra. Mas é essa a intenção, quer dizer, trazer, mas o que é mais importante que eu acho é justamente isso, quer dizer, a mensagem, ela não foi para aquele povo, a mensagem foi para a humanidade de uma forma geral. É que como fica conveniente em algumas situações, eu uso, não, mas ele falou para aquele determinado povo, não, ele falou para todos os tempos e para todos os povos. É isso que a gente precisa conseguir tentar entender, né? Sim. Na verdade, ele não falou nem para católico, ele não falou nem para espírita, ele não falou nem para quem nasceu em 2000 a.C., nem para quem nasceu 2000 depois a.C. Quer dizer, a mensagem, ela é única. Ela foi para todos os tempos e todos os povos. Então, nisso eu acho que ele é extremamente feliz. Depois que você lê o livro Paulo e Estevão, você tem uma noção do que são as cartas de Paulo, na verdade. Na verdade, o Paulo Estevão fica fantástico, você consegue enxergar todo o princípio do cristianismo, né? Toda a base do cristianismo pegar as cartas fica... de Paulo como é, assim, ao Léo, assim, você não sabe, né? Fica difícil. Você lê esse livro e você tem mais uma noção. Ele lançou agora um que vai chegar. Do Evangelho de Emmanuel, daquela coleção que ele fez, os 4 e mais o Atos dos Apóstolos, ele fez agora com as cartas de Paulo também. Foi lançado agora na FEB. Eu consegui achar um agora. Vamos ver se chega. O senhor Leopoldo não pode estar assistindo, né? Na verdade, ele anunciou no jornalzinho. E não chega, né? Não está disponível ainda. E aí toda semana eu cobro ele. Não chegou ainda, também estou esperando, E aí eu consegui, segunda-feira eu comprei e esqueci de comprar para ele. Não, e todo mundo queria, mas deu na hora. Apareceu, eu comprei e ainda paguei super caro. O frete podia ter dividido em todo mundo, né? Mas... Paciência. Já era, mas o senhor Leopoldo não está assistindo, ele não vai ver. Só ninguém Hoje compra. ele tá. Na próxima sexta. Ou alguém compra, né? Se a Márcia... E a intenção, né? É que ter mais gente participando. Vamos lá. Quem mais divide A Tássia gente e Alice. divide. Então Eu vamos. começo então. Faça as honras. Começa desde aqui de Isso, cima. isso. Tá. Parte 2ª, capítulo 4, perguntas 172 a 179. Tema: Encarnações nos diferentes mundos. 1. Texto de apoio. Os espíritos não estão indefinidamente presos a um mundo. A encarnação nos diferentes mundos obedece a um critério de progresso moral. Quando em determinado planeta os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse planeta comporta, eles o deixam para encarnar em outro mais adiantado, onde poderão adquirir novos conhecimentos. Aí, vamos parando e praticamente isso vai respondendo depois sobre aquelas questões, como sempre, né? E vai de encontro com todas as questões que estão lá no Livro dos Espíritos, das 172 a 179. Só mais uma explicação. Aqui no Encarnações do Mundo Diferente 1, é porque na verdade a gente dividiu em 2 partes, porque depois vai da 180 até a 188, se eu não me engano. Então é muita questão, não daria para fazer em um só. Assim mesmo, até a 172 e 179, acho que a gente não vai conseguir fazer todas, mas também não temos pressa nenhuma, né? Só para lembrar, ontem eu falei, o Emerson me perguntou, talvez esteja assistindo, nós começamos, não desanimem, por favor, nós começamos o estudo de novo do Livro dos Espíritos dia 22 de fevereiro do ano passado. Então nós já estamos em mais de um ano na 179, são 1100 e... A gente chega lá, gente. 22 de fevereiro do ano passado. Só uns 3, 4 anos, mas tá suave. Vamos aí, galera. A gente chega lá. Então, e aí? E esse ponto? Aí nós vamos encontrando tudo aquilo que... Lembra que vai fazendo toda a ligação daquilo que a gente já estudou. Lembra que nós já falamos de pluralidade dos mundos, certo? Falamos de reencarnação, do objetivo de reencarnação. E aí o que ele está falando aqui? Aonde que se encaixa isso? Encarnação diferente do mundo obedece ao critério de progresso moral. Quando em determinado planeta os espíritos são realizados a soma de progresso que o estado desse planeta comporta. Eles o deixam para encarnar em outro mais adiantado, onde poderão adquirir novos conhecimentos. Onde que encaixa isso? No que a gente tem discutido constantemente, né? Virou até rotina a gente falar disso em qualquer tipo de assunto que a gente vai falar. Na doutrina de Jesus? E na própria doutrina, né? Cada um segundo as suas obras.
doutrina, lei de causa e efeito. E na mudança de que nós estamos indo para a regeneração. Essa é sempre a pergunta que muita gente faz, né? Nossa, então vai acabar a Terra? Essa é uma pergunta que a gente ouve constantemente. Nossa, se vai mudar de situação, vai acabar tudo. E aí, aqui se encaixa essa situação? Porque ele está falando que nós vamos mudar, nós vamos encarar um outro mais adiantado, onde poderemos adquirir novos conhecimentos. No nosso caso, que nós estamos em prova e expiação e vamos para a regeneração, como é que se encaixa isso? Continuar no planeta Terra. Os bons herdarão. Mas mudamos o estágio do planeta. Exato. Certo? Então aqui, mas aí é importante por quê? Porque aqui ele está falando, a impressão que dá se a gente lê isso, é isso que eu falo, aqui a Tássia comentou agora há pouco, e a Ana também, se a gente lê simplesmente, passa batido um monte de coisa. Porque aqui o que ele está falando? Que eu melhoro, então eu mudo de planeta. Certo? Se eu não acompanhar, eu não vou fazer parte do planeta. Não, mas aqui ele pera um pouquinho, ele está falando, ó, a soma do progresso que o estado que esse planeta comporta. Então o que dá a intenção? O que dá a entender? Então quer dizer que o planeta Terra vai ficar parado aqui, eu melhorei, mudei para um plano de regeneração, eu vou para outro lugar? O que vai acontecer com a Terra? É isso? Se eu acompanhei essa mudança, eu continuo na Terra. Então eu não Mas mudo se de eu planeta. não acompanhei essa mudança, aí eu mudo de planeta. Certo. Mas por isso que eu estou falando, presta atenção no que ele disse que pode dar interpretação e é um questionamento. Quer dizer, se eu melhorei, eu mudo de planeta para um lugar onde ele me dá a situação. Nós estamos vivendo exatamente o contrário. Porque a gente está no prova e expiação. Nós estamos em prova e expiação, mas os espíritos que vão continuar aqui e o planeta já vai estar pronto para a regeneração. Então quem fica na Terra? Vai ficar quem não conseguiu evoluir. Quem só fica. De progresso. E o mais importante que nós precisamos, nós vamos tratar praticamente disso. Por isso que eu estou perdendo um pouco mais de tempo nesse primeiro. Nós vamos ficar só os que estão na Terra? Não, pode vir outros. Então aí encaixa, aí explica o que ele está falando. Então quer dizer, eu estou num planeta que já está em condição de regeneração, o meu planeta vai continuar como prova e expiação, como a Terra ficou em prova e expiação durante um determinado tempo, e eu não caibo mais aqui. O meu padrão já serve para ir para a regeneração. Eu vou para onde? Para um melhor. Então nós vamos ter espírito daqui que é da Terra? Provavelmente a grande maioria. E os outros? Os outros que estão na mesma situação dos espíritos que têm condição de ter regeneração. Certo? Como os outros que não acompanharam. Os que não vão acompanhar, mas aí é aquela mesma história. Os que vão, isso é outro detalhe que a gente bate sempre. Quem não acompanhar é castigo? Ir para um outro lugar? Não, eu vou aonde eu me encontro. Sim. Aonde moralmente eu vou me adaptar. Aonde eu vou me sentir dentro daquele contexto. E mais, aonde eu não vou atrapalhar. E vou provavelmente desenvolver o que eu preciso aprender. Eu acho que a gente já discutiu isso. Mas pode vir pessoas mais evoluídas, vir para o planeta Terra para ajudar na evolução? Sim. Essa é a 179. Vamos continuar lá. Não, isso é importante, a gente já conversou, mas aí é exatamente isso. Eu venho o quê? Eu estou num patamar completamente diferente. Acho que até semana retrasada nós comentamos sobre o caso da mãe de André Luiz e outros exemplos que a gente usou. Eu venho para a situação que tem como missão. Eu não preciso mais reencarnar naquele patamar. Eu já passei esse degrau. Então mas aí o que é importante? Depois nós vamos tratar disso mais a fundo. Não, mas o Espiritismo sempre fala que não retrocede. Como é que você explica isso? Não. Eu estou no patamar de cima e venho em missão ajudar quem está aqui. Sim. Então eu não retrocedi. Eu não voltei para um planeta de prova e expiação se eu já estou em regeneração. Eu não volto. Eu não retrocedo o meu caminhar. Então eu volto como missão, não na situação normal. No caminhar normal, eu vou passar pelos 5, certo? Pode ser que eu chegue no 5º e volte para o primeiro para ajudar. Certo. Mas eu não volto naturalmente, não é um caminho natural. Seria só como missão. Tá. Você ia falar?
Esqueci. E no caso da lei de destruição também, se a planeta Terra acabar, vai Tem problema nenhum. essa galera. Vai acabar o quê? Que é outra coisa importante. O que acaba com o planeta Terra? O que acaba com o planeta Terra? O que acaba? No momento que o planeta acabar, o que acaba? A matéria. Matéria. Então, quer dizer, se acabar a matéria, e vai acabar, isso a ciência comprova, vai acabar. Então quer dizer que vai acabar, então vai acabar o fim do mundo, então é esse dia que nós vamos ter o juízo final? Finalmente! Não, então, é esse dia que nós vamos ter o juízo final? É o dia que acabar a Terra? O cálculo é de mais ou menos 5 milhões, né? É porque agora está uma discussão que o aquecimento global é zoeira. Não, Mentira. Agora estão falando. Não, 5 milhões para acabar, né? Para acabar. Nós temos 5 bi e temos 5 para frente. Mas tudo bem, então, mas vamos fazer uma conta simples. Esquece que são 5 bi ou 5 mi. Vamos pensar em 5 milhões com os que nós já passamos na Terra. Então, aquela história que a gente brinca. Outro dia eu tomei uma dura que eu falei isso. Esses espíritos todos estão esperando o fim do mundo, que vai se dar daqui a 5 milhões de anos. Então, todo mundo que desencarnou ainda está esperando esse tal do juízo final, que teoricamente seria quando terminaria, quando acabaria o planeta Terra. Qual que é o racional, qual que é o lógico para a gente? Se acabar o planeta Terra, eu não sou matéria, eu vou simplesmente viver em outro lugar que me tenha condição, e pior ou melhor para a gente, nas mesmas condições morais que eu me encontrava o planeta Terra no momento que eu estava encarnado. Sim. Certo? Então eu não vou nem para um lugar pior nem para um lugar melhor. Qual que é o grande problema que a gente brinca com a história da prova e expiação para regeneração? Ah, mas então não tem problema nenhum. Se eu não for para regeneração, eu fico no mesmo lugar que estava na Terra. Não sei qual Quanto tempo que a Terra está em prova e expiação? De repente não. Então. De repente ele vai para aquele mundo que está começando o planeta. Exatamente. Não, então. Vai ter que inventar o fogo, a roda. Tudo. Não sei qual é a fatia do que Não, então, mas é isso que é importante. Né? Então, daí ele ajuda aquele planeta a progredir, né? Então ele colabora com a criação e se aprimora. Que aí está o grande. Os que vieram antes de Jesus, por exemplo. Não, que vieram para a Terra, né? Sim. Que fizeram esse desenvolvimento, que aliás vem vindo, que não para de vir, quer dizer. Mas isso é importante, quer dizer. Então é castigo. Eu vou. Castigo. São marcantes. Muito, né? Sim. Que não pode ser daqui, né? É simples de você detectar, quer dizer. Não é possível isso ser daí, né? Como é que apareceu do nada esse ser diferente, né? Então, mas isso é muito importante. Essa divisão, a gente sempre fala, toda a discussão volta nisso. Ah, mas então eu vou encarnar no mesmo lugar que era a Terra. Mas a Terra, de prova e expiação, ela tem uma fatia que vai daqui até aqui. Você pode estar nesse trecho, em qualquer um deles. E mais, né? O que a Alice falou que é fantástico é que a bondade divina é tão grande e não é castigo, que eu, além de te dar uma nova oportunidade, eu te dou uma oportunidade de ajudar. De trabalhar. O que aparentemente é um castigo, na verdade é um benefício que eu estou te dando. Eu estou te colocando num lugar onde você, teoricamente, intelectualmente e moralmente, você é melhor, para que você ajude o outro que é mais fraco e menos desenvolvido a andar mais rápido. Então eu te dou mais uma chance e ainda te dou o benefício de ajudar o outro. Então não tem nada de castigo, é o contrário, né? Então, é contrário às ideias que a gente cria, e acho que o Emerson falou isso ontem, que a gente cria desse Deus que pune tudo que a gente faz, a gente enxerga como punição, porque na verdade a gente sabe que está fazendo besteira, né? Sim. E nós estamos acostumados com o pai de casa colocar de castigo, a gente sempre acha que é exatamente. A consciência acaba, né, gerando esse sentimento de punição. E esse medo todo das bobagens que nós fazemos mesmo, né? Nós sabemos que estamos fazendo bobagem. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham, portanto, presos a ele indefinidamente. Cada mundo é para eles o que a escola representa para a criança, que muda de classe à medida que progride nos seus estudos. Certo? Certo. Isso só complementa aquilo que a gente estava falando. E sempre para frente. Isso é importante a gente não perder. Eu posso estacionar, mas vou continuar andando e eu não volto. Por isso aquela pergunta da Tássia.
Ah, mas então se eu estiver lá na frente, volto, mas volto como missão, não como padrão normal. Os espíritos elevados são destinados a reencarnar em planetas mais bem dotados que o nosso. A escala grandiosa dos mundos apresenta inúmeros graus, dispostos para a ascensão progressiva dos espíritos, que os devem transpor cada um por sua vez. Certo? Então vai complementando. Então, na verdade, isso que ele está dizendo é que eu vou ter que passar. E eu tenho, o mais importante, né? Isso fica claro, então, que eu tenho planeta suficiente, lugar suficiente para agregar, e já passamos e vamos passar por vários desses estágios. Então, como a Terra eu devo ter vários, como o primeiro nós vamos ter vários, como regeneração nós vamos ter vários, e assim por diante. Certo? Então não é só a Terra em prova e expiação. Porque senão, aí fica fácil da gente entender. Senão, como é que nós estaríamos recebendo espíritos que estão indo para a regeneração ou que estão em prova e expiação? O que a Terra não recebe mais é do primitivo, né? Certo? Apesar que dá pra desconfiar de algumas pessoas. Ah, tem uns que ficaram escondidos. Os políticos aí, o moçado, fica falando. Tem uns que ficaram escondidos. Nascendo aí, ô. Tem uns que estão aprendendo a bater pedra agora. Eu falei e pintou uma dúvida agora, mas tudo bem. Eu vou questionar Kardec agora. Falando a respeito das inúmeras moradas existentes no universo infinito, Jesus afirmou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Certo? Isso nós falamos, acho que no Evangelho, né? Que nós fizemos. Nós somos para Uberaba, nós somos em 2 evangelhos no mesmo, eu acho que é. É para aprender, né? Ou aprende. Eu estou precisando ouvir. Eu acho que precisa ver bem mais isso, Ou né? aprende agora. Na verdade, assim, acho que uma coisa que é importante falar de tudo isso aqui que a gente falou, né, que tudo é uma lei, é a lei de atração. Ou seja, se eu estou num determinado nível de energia, não adianta eu querer, né, um milagre de ir para uma energia acima ou querer descer energia abaixo. A minha energia, ela é atraída pelo planeta. Então não tem como eu fugir, não se trata de um castigo. Foi eu mesma que me conduzi para lá. Você falou né? Já que a gente A física quântica até fala disso, né? Da energia, né? Isso. Em relação aos espaços que existem. Bem legal. Mas exatamente. E é a história da gente realmente entender que é essa proximidade que faz com que continue o progresso, né? A lei do progresso nos obriga a essa situação, né? Não tem outro caminho, quer dizer, é inevitável. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Segundo a doutrina espírita, os planetas podem dividir-se em 5 categorias principais: mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana; mundo de expiação e provas, em que o mal predomina; mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta; mundos felizes, onde o bem supera o mal. Só para um pouquinho. Olha o salto que dá daqui. O que eu ia comentar foi exatamente isso. Falei salto, me lembrei. É só a gente lembrar exatamente disso, que a própria ciência já falou, comprovadamente, e Kardec só confirma, aliás, antecipa na codificação, em relação à natureza não dar saltos, né? É exatamente isso que a Alice colocou agora. Quer dizer, se eu não dou salto, eu não vou sair de primitivo e vou para regenerador porque eu fui bonzinho. Eu preciso passar por todos esses estágios para que moralmente eu vá depurando. E mais importante, eu parei agora com a Tássia falando justamente, mundo de expiação à prova, e a Aline deu um pulo lá, em que o mal. Mas hoje nós temos mais o mal ou mais o bem na Terra? Mais o mal. E nós estamos. E nós estamos teoricamente no limiar para ir para a regeneração. Certo? Por isso que provavelmente hoje, apesar do mal prevalecer, hoje aquilo que a gente sempre conversa, hoje a gente já fica indignado com os absurdos que a gente vê. Por quê? Porque está
Nós estamos nesse período de transição. Mas olha o salto que nós vamos precisar dar e o tanto que nós vamos ter que andar. Para regeneradores, onde a alma, que ainda tem o que espiar, adquire nova força, repousando da fadiga da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Então nós estamos falando de prova e expiação, nós vamos ter regeneração, para aí a gente conseguir encontrar uma situação onde o bem vence o mal. Olha o tanto que nós temos de andar. Não, o tanto que nós temos. E ainda assim existe o mal. Não, ainda assim existe o mal, mas aí o bem já prevalece. Quer dizer, Ele está superando. eu já consegui. Mas o que eu falo assim, olha, porque poderia, a gente pode imaginar, né? E a gente se equivoca muito quando ouve esse tipo de coisa, que de expiação e prova, onde o mal predomina, para a regeneração o bem já vai predominar. Não, cara pálida, falta muito chão. Quanto tempo a Existe gente uma está falando de um tendência para o bem. Nós não temos essa conta. Não, nós já né? questionamos, uma vez eu questionei o Nazil, nós conversamos. É porque se a gente E não dá falar pra isso precisar. de provas, é depois de Jesus Cristo? Quantos anos tem né? na Terra? Nós estamos quase segundo degrau. Quase 4,5 bilhões. Cara, Nós é estamos no longo, pra cacete. Desiste. Vamos tocando. Vamos empurrando. E a gente Se a falou gente de tirar ficar a média, são 2 Você é milhões. o espírito eterno. Não tem pressa. Vamos tocando. Não é nada, não é nada. Pra que se preocupar Não. com o Se você tempo? dividir meia-meia, são 2 Não, mas então, isso é importante a gente ter essa relação. Provavelmente isso não é científico. Provavelmente o primitivo, a fatia deve ser muito maior. Por quê? Porque eu estou falando da criação do espírito até o desenvolvimento moral. Certo? O de expiação e prova deve ser muito menor do que o primitivo. Por quê? Porque eu já consegui, eu estou começando a adquirir moral. Isso é pura suposição. Nós não temos isso confirmado, nós não temos essa demarcação, mesmo porque não é matemática. É isso, isso a gente precisa entender. Não, isso nós temos que entender. Por exemplo, nós estamos indo para a regeneração, isso a gente escuta em algumas bobagens. Não, então quer dizer que em 2019 vai mudar para 2000. E nós? Que estamos encarnados? Nossos filhos, nossos netos, como é que é? Tudo mudou? Todo mundo mudou a chave? Não. Como não tem esse salto, então é gradativo, então não dá para precisar. Mas o que se pode imaginar é isso, quer dizer, o mundo primitivo, essa fatia deve ter sido muito maior do que é o prova e expiação, do que provavelmente vai ser a regeneração. Por quê? Porque como eu estou depurando, eu estou melhorando a cada... Se eu estou falando que lá no mundo feliz o bem já supera o mal, quer dizer, provavelmente o amor já está quase que prevalecendo. Quer dizer, então, daí para o celeste divino, o salto não deve ser tão grande. Por quê? A partir do momento que eu entendi a lição, que o amor é o que vai prevalecer, o que vai mudar, provavelmente esses estágios devem diminuir. Chute meu. Pela minha interpretação. Mas se a gente pensar de uma maneira racional, quer dizer, o mundo primitivo tem que ter sido muito maior do que todos esses. Porque se nós estamos adquirindo, hoje é isso que nós estamos falando, ó, nós estamos em expiação e prova, e nós já estamos indignados com o mal. Mas é porque a gente já está avançando para o mundo regenerador, Isso. vamos lembrar. Uhum. Então, se nós estamos nos indignando com o mal, nós estamos mais para regenerador do que para expiação e provas. Né? A expiação e provas é o mal. Né? O mal predomina. Né? Então, eu tenho uma tendência para o mal e eu vou optar pelo mal. No mundo regenerador, eu posso me sentir tentado, mas eu já tenho a semente do bem. E aí eu posso... Então essa é uma segurada nas inclinações. É uma segurada nas inclinações. É tipo assim, ó. Estou aprendendo. Tipo assim, estou aprendendo. Eu já sei unir o B e o A, já sei que é Bá. Entendi. É isso. Não muito tempo atrás, na época que tinha um enforcamento, as pessoas iam com as famílias assistir, comer pão e tomar vinho para assistir aquela cena. Que horror. Que era Hoje a gente ficaria indignado e jamais faria isso de levar a família e comemorar a morte de uma pessoa daquele jeito. E não faz, se a gente for analisar historicamente, não é muito tempo. Não. E a evolução é tão grande que a gente já fica indignado. Os cristãos, como eram tratados os cristãos? Eles iam para o circo, para os leões comerem, e a população aplaudia. Vibrava. Era uma festa. Era festa.
social. Sim. Aquilo era uma festa social. É. Né? Então, não sei se é redundante, né? Festa social. Não, mas Entendeu? Mas é só para marcar mesmo o fato de que para eles era motivo de alegria. Sim, não, mas é o que regozijo, né? Que é isso que é o que a Tássia está falando do enforcamento. Era uma festa. Pois Eu é. vou para um evento social. Pois é. Né? Então, ó, vê o quanto que, né, nós progredimos, né, Sim. de lá para cá. A gente vê o mal e aí parece que o mal está vencendo. Né? Parece, mas eu acho que só parece. Por quê? Porque a notícia, entre o bem que ele faz todo sábado e a bomba que estourou lá, é a bomba que vai virar Sim. notícia. É porque não ela é o bem choca que ele muito faz. mais que o Sim. bem. Não é? Né? Verdade, ela dá Eu mais tenho uma ibope, Pai da né? Vida, eu tenho várias entidades cuidando de doentes mentais, cuidando Nossa, de ONG, olha tanto de excepcionais, ONG. eu tenho, né, Sim. asilos, eu tenho cuidando de crianças, eu tenho Muita coisa. Muita coisa. né? Então, assim, aquele projeto Médicos Sem Fronteiras é uma coisa linda. Uhum. Um exemplo que eu não esqueço nunca é aquele que um palestrante deu aqui, eu não lembro quem foi, que ele fala assim, quantos habitantes tem em Pederneiras? 45 mil. É. Quantos homicídios a gente tem, né? Suicídios, desculpa, a gente tem em meses. É muito difícil acontecer. Mas mesmo homicídio. Mesmo homicídio. Quer dizer, então, o bem tá sobrepondo o... É. O bem está caminhando. Tá Assim, então. Pra que nesse esse sentido, planeta pensando de modo vire- bem genérico. É, Mas mas- que esse super planeta legal. vive a regeneração, senão Sim. nós Senão não vamos mudar. regeneração. Sim. Nós vamos Senão continuar vamos dar- expressando exatamente. provas. E todo o nosso esforço em divulgar a doutrina espírita, em fazer a leitura do evangelho, fazer a evangelização das crianças, é para que esse mundo de fato se torne regeneração. Aí é colaborar com o processo. o processo que foi, né, startado por Jesus. Sim. Né? É ele que pediu, ele que começou esse processo. Lógico que vieram alguns mensageiros quebrando já aquela barbárie que existia no coração das pessoas. Né? Então a gente pode citar Sócrates, pode, né, citar, né, Eustóquio Portão, Confúcio, todos Sim, esses colaboraram para que Jesus pudesse vir no mundo melhorado. E até os psicólogos, os psiquiatras, né, É. que vieram. E volta, e sempre volta, e a gente se perde um pouco. É aquela história, que é o exemplo da Tássia, ou o exemplo da Alice, ou vários outros, volta sempre naquela história. Era legal. Sim. E era moral. Não. Escravidão era legal. Era moral? Nunca foi. É isso que nós precisamos entender. Moralmente, dentro do Evangelho, nenhuma dessas situações moralmente foram permitidas. Isso que a gente precisa entender. Que aquilo que a gente falou no começo do Emerson, é exatamente isso. Quer dizer, nunca foi moral colocar ninguém para ser comido por leão. Moralmente. Sim. Mas a lei permite. Mas não quer dizer que... E aí a interpretação, aí cabe a defesa de quem está defendendo o seu interesse. Não, mas aquele momento permitia. Beleza. A legislação daquele momento permitia. Moralmente, perante a lei, que é única e é divina, sempre foi a mesma. Eu nunca pude matar. Sim. E o interessante é pensar, por exemplo, assim, se isso fosse realmente praticar o mal fosse um estágio moral, nós não teríamos os exemplos como Chico Xavier, Madre Teresa. Não precisa nem chegar nesses extremos, Aline. Aí o exemplo que a Alice deu é melhor ainda. Não precisa nem chegar nesses expoentes. É só você pensar nos anônimos, no que nós estamos fazendo. Sim. No que a ONG que você falou faz, no Sim. que o Médicos Sem Fronteira faz. Quer dizer, não precisamos nem chegar nesses grandes exemplos que Sim. mudaram completamente o rumo. Mas se você pegar, quer dizer, e é óbvio, é isso que a gente precisa entender. Se nós estamos nesse estágio de transição, óbvio que nós temos espíritos que estão preparados para estarem ajudando nessa transição. Para deixar isso pronto para quem vai estar encarnando agora. Ou até para nós. Quer dizer, de repente nós conseguimos chegar nesse estágio já nesse ponto. Que a gente escuta isso também dentro do meio espírita. Não, nós não vamos para a regeneração. Como assim, cara Palestina? Eu largo tudo já. Não sei. Eu não estou me preparando para isso? Será que eu não estou fazendo um esforço para que isso aconteça? Se eu vou nesse momento, não sei. Mas se eu falar, não, então eu não vou, então eu paro, então nós não vamos mais fazer mais nada. Não estacionar, né? Sim, então espera, já que eu não vou mesmo, Então vamos esperar a outra. Não vou esperar a próxima. esperar. Então, isso a gente não pode largar, quer dizer, se nós estamos nesse estágio de transição e nós estamos participando dessa transição,
volta naquela história. Se a gente ainda, graças a Deus, fica indignado com os absurdos que a gente vê, com coisas que há 20, 30, 100 anos atrás eram totalmente aceitáveis, e hoje a gente não aceita de jeito nenhum. Quer dizer, nós estamos falando de 100 anos. Nós estamos falando de escravidão, está aqui, está do nosso lado. Nós não estamos falando de... nós não estamos falando de 2.000 anos. Aliás, nós estamos falando de escravidão há 500 anos, nós estamos falando de escravidão que existe hoje. Sim. Certo? Nós estamos esquecendo, nós estamos falando da nossa realidade, mas no planeta ainda se permite a escravidão. Sim. Quer dizer, agora, essa população, se nós formos entender que isso levar para aquela realidade, então, nesse momento é permitido, porque a legislação permite, peraí, cara pálida, mas moralmente é aceitável? Não, agora não, mas só porque nós entendemos? Não, porque é uma lei divina, que sempre existiu. Nós não entendíamos ela lá atrás e permitíamos, mas ela já existia. Se ela é divina e é universal, ela não muda, desde que existe a criação, essa lei tem que existir. Isso é que a gente não pode perder. Então, mas podia naquela época, porque a realidade permitia? Legalmente sim, moralmente não. Isso a gente não pode perder. Sim. Isso a gente não pode nunca se esquecer. Quer dizer, se é uma lei imutável e é eterna, não tem jeito. Quando mataram lá, transgrediram a lei. Quando puseram escravo, transgrediram a lei. Quando bateram, tudo isso está fora da lei de amor. Simples assim. É que a gente acomoda o negócio de um jeito que não faça mal para a gente, né? Sim. A gente ajeita o negócio para que não arda muito o lombo, né? O Emerson falou isso. Não vamos procurar muito para trás, não, porque nós fizemos absurdos. Sim. Ontem. Mas eu estou falando, se a gente está pensando em nós hoje, que nós estamos um pouquinho indignados com esse tipo de coisa. Toda essa lei É bem pouquinho mesmo, Então. porque com certeza fizemos. a gente faz um monte de hipocrisia também. Sim. Porque nós ainda não estamos preparados, Aline. É isso que eu Porque falo. deve ter um monte de gente ainda que é a favor tipo, da pena de Sim. morte. Do armamento, de todos esses montes de bobagem. Babaquice. A pena de morte nada mais é do que antigamente o enforcamento. Exatamente. E me dá o direito de ser Deus, né? Que eu acho que é o mais... Eu julgo e defino que o outro vai morrer. Também que eu acho super legal é assim, quando você se questiona se você está fazendo bem ou mal, né? Que às vezes a gente faz o mal achando que está fazendo bem, né? Se questionar, putz, Jesus será que faria isso assim, né? Ele faria dessa maneira? E aí se a resposta for não, então é porque... Mas Aline, aí de novo. Quando a gente se pergunta, a gente Já sabe, na mesma. Ou se Exatamente. pra mim mesmo, Na verdade, antes de pôr Jesus, porque ainda nós não temos esse amadurecimento moral, é só a gente, aquele exemplo que o próprio Jesus dá, inverte. Empatia, né? Se eu tivesse no outro lugar lá do que está fazendo a bobagem e que está sendo recebendo a atrocidade, como é que eu reagiria? Não precisa nem pensar em Jesus, porque nós não estamos nesse patamar, né, de se preocupar ainda com a palavra dele a esse ponto. Mas só de falar, não, se eu tivesse lá, como é que ia ser a situação, já... Então, mas a minha preocupação em dizer, se eu estivesse no lugar do próximo... certo. Oi? Você achando que estava fazendo certo. Exatamente, então vamos supor. entendi. Entendi. Exatamente. Porque às vezes vamos supor. Se eu recebesse isso de outra pessoa, eu ia gostar. Porque como que eu vou tratar de uma realidade que não me compete, por exemplo, da guerra da Síria? Eu estou na guerra da Síria, eu ia fugir dentro de uma mala, não sei o que, eu ia falar que eu ia fazer absurdos de diferente das pessoas que estão lá. Mas será que eu faria mesmo? Então, talvez... eu não sei se eu vou Não, eu entendi. Agora eu entendi o que a gente falou, eu entendi. Nesse sentido de, puta, é certo ou errado, né? Será que, como que o brother lá ia fazer? E aí, tentar, né, tomar por esse caminho. Perfeito. Porque o processo de empatia, ele é dificílimo, porque ele acaba, você acaba tendo a sua visão sobre aquilo, de qualquer forma, né? Sim, mas aí, para não polemizar, mas é aquela mesma história que eu fiz um questionamento em relação a isso, da volta na história do Divaldo. Se o assunto, esquece o que ele falou, qualquer coisa que ele falou me servisse, ou eu concordasse, vamos pegar o primeiro exemplo que eu não concordo, tá? Tomar uma postura política, isso não é, na minha opinião, gente, pelo amor de Deus, não deveria partir de um líder
de uma crença ou de uma religião. Por quê? Porque eu arrasto um monte de outras coisas juntos. Sim. Desnecessário. Na verdade, eu não acho que ele tenha que falar ou não sou eu que vai definir o que ele pode falar ou o que ele não deve. Acho que desnecessário ele tomar um partido, e ele tomou um partido ou uma posição política clara. Então, desnecessário. Certo ou errado, não tenho como julgar, mas desnecessário. Mas o meu questionamento num dos grupos nossos e tal foi exatamente o contrário. Se ele tivesse feito o comentário ao inverso, a favor dos últimos governos, como é que nós estaríamos reagindo? Será que nós não estaríamos editando, compartilhando e falando, tá vendo? O Divaldo falou. Então tudo nós precisamos tomar cuidado. Primeiro que é aquilo que a gente falou aquele dia no grupo. É uma opinião pessoal. Sim. A pessoa tem que tomar cuidado? Claro, como nós temos. Nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo, de repente, eu sempre falei em relação à palestra. Sim. Qual que é o nosso cuidado? Uma vez eu falei isso para a Alice. Quando você vai fazer palestra, a minha preocupação, a minha opinião é que menos vale. Sim. A minha opinião não vale para nada. A minha opinião vale a hora que nós vamos sentar depois para comer pizza, depois das palestras, que foi essa a ideia, para a gente discutir opiniões. Sim. A palestra, ela serve para ser transmitida a doutrina. Evangelho, Livro dos Espíritos, para isso que foi feita a palestra. Então, o que eu acho que foi um equívoco é isso. E volta nisso que eu estou falando. Mas por quê? Porque eu acabo me sentindo ofendido, ou milindrado, ou agraciado com determinada fala de alguma coisa. O que não quer dizer que é a posição da doutrina. Isso que precisa ficar claro. Sim. Porque senão nós vamos voltar para o mesmo tema que a gente falava lá da igreja. Ah, eu não gosto daquele padre, eu não vou naquela missa. Mas você não tem que gostar do padre. Você tem que gostar da mensagem. Se a mensagem fala o que tem que ser transmitido, isso é o que importa. Eu não posso me preocupar com a figura, porque senão nós vamos endeusar, que é o que eu vivo falando, sempre falo isso para Ana. Isso não é com o Divaldo. A minha posição é em relação a tudo. Chico Xavier, uma vez eu falei isso numa palestra, tiveram uns velhinhos que ficaram tudo de cabelo em pé e os caras queriam sair correndo. Foi amanhã, se alguém comprovar que Chico Xavier foi uma fraude, o que eu faço? Eu abandono a doutrina? Ou eu abandono Chico Xavier? Sim. Eu abandono Chico Xavier. Certo? Então, não é a pessoa. Como não foi Kardec. Isso ficou claro. É isso que nós não podemos nunca perder o foco. Não, a obra não é do Kardec. A obra é da humanidade e dos espíritos, que vieram só trazer a mensagem, só esclarecer um pouquinho mais da mensagem. Então isso a gente não pode perder. Então isso que você está falando é exatamente nisso. Quer dizer, de repente, o que me é interessante, eu me coloco a favor. O que não me é, eu me coloco completamente contra e vamos descer o cacete. Como tem gente que está defendendo. Sim. Por quê? Porque me agradou. E aí pior, que eu tenho visto, eu edito a parte que me é interessante e divulgo. Quer dizer, então esquece. Então você não está fazendo parte da divulgação de doutrina. Entra num grupo político, num grupo de discussão política na internet e vai discutir isso. Entra num grupo de discussão de gênero e vai discutir isso. Mas primeiro vai estudar, né? Vai entender o que é, para depois entrar e não falar bobagem, né? Entrar num monte de discussão boba, né? Sim. Aí um entra e fala assim, nossa, o cara é um retardado. O que você está ajudando? Se o cara é um retardado, você, o gênio da lâmpada, é o quê? Está sendo maravilhoso, né? Fazendo isso. Então esses cuidados tem que ter. O seu comentário agora eu entendi que a Alice falou exatamente isso. Isso a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque senão eu sempre vou me colocar, e isso é inevitável, se a gente não se policiar muito, eu sempre vou me colocar na posição de vítima. Sim. Isso é natural. É só a gente pegar as mensagens da página. Sempre o outro fez alguma coisa. Sempre o outro me causou um problema. Eu nunca fui o causador do problema. Então isso a gente precisa tomar cuidado. E isso é natural do estágio que a gente se encontra ainda. Eu não tenho esse amadurecimento a ponto de entender que o outro pode errar. Eu posso. O outro não pode. Sim. Eu não dou o direito do outro errar. E aí entra na palestra do Emerson ontem. Quer dizer, eu quero perdão. Eu não quero perdoar. Mas eu não quero perdoar. E eu percebo que às vezes quando a gente entra em determinadas discussões, a gente sempre manda uma mensagem esperando que alguém nos prove alguma coisa. Sim. Ou entre na treta. A gente é muito assim, né? A nossa programação cerebral é muito isso. Mas né? é pro confronto. Eu vou colocar minha opinião, mentira. Você tá entrando lá porque você quer arrumar uma quiaca, entendeu? E aí, eu não, mas não, mas esse ponto, essa discussão desse texto
Isso para mim ficou muito claro. Se você quer discutir que o Divaldo falou do Moro e não tinha que ter falado, cria uma página de discussão sobre o Moro. Não, mas ele falou sobre gênero. É incrível. Não dentro da doutrina espírita. Ninguém está discutindo doutrina espírita. Né? Aí você tem 40 grupos, um falando a favor, aí o outro... E assim, e o nível maravilhoso, né? Assim, é de realmente quem está preocupado em elevar moralmente e tal. Porque você é um filho de não sei o quê. E o outro... E assim, não, ele sim, mas entre os comentários é pior ainda. Sim. Porque assim, aí eu vou contra o que você comentou, o outro embaixo comenta pior ainda, o outro vai, quer dizer, o objetivo que é a divulgação de doutrina... Aí eu fico pensando em quem está conhecendo a doutrina agora. Sim. Inclusive, sim. Das vezes que a gente mandou, tipo, a pessoa está conhecendo a doutrina agora, ela entra e fala assim, gente, essa galera ninguém sabe. Exatamente. Não, ninguém sabe, e olha falou uma como coisa. Eles se tratam. É isso que é a doutrina, é assim, né? Isso que é exatamente. Exatamente. Mas por isso que eu acho que assim, os principais dirigentes pecaram e estão pecando até agora de ninguém vir a público e falar, o cara falou um negócio lá, beleza. Ele se equivocou, ele está certo, o problema é dele. Sim. Responda, a doutrina diz o seu. Vão atrás da doutrina, vai estudar, vai frequentar palestra, vai frequentar curso, e para com bobagem. Isso estou falando para quem está envolvido no movimento. Por quê? Porque é exatamente isso. Quem está olhando de fora vai falar assim, pera um pouquinho. Nem os caras de dentro, os caras não estão se entendendo o que é, o que não é. O que é, o que é não, meu amigo. Isso foi uma opinião. É a mesma coisa que eu dar uma palestra e falar uma bobagem um dia. A minha opinião é de que Jesus não foi crucificado. Pronto, todo mundo escutou e falou assim, nossa, tem um maluco fazendo palestra ao vivo na internet e falou um negócio lá e viraram isso porque eu sou o Alexandre. Agora, se o Divaldo falar um negócio desse, a proporção é lógico que vai ser muito maior. Sim. E a Tássia foi feliz no comentário justamente nesse ponto. Não, mas ele é um formador de opinião. Claro que é. Sim. E esse cuidado ele deve ter tido. Isso eu falei no primeiro dia que eu vi no domingo, eu falei para a Ana, sem entrar no mérito e aprofundar, porque são poucos os que conhecem o assunto a fundo, na parte que ele falou a respeito do gênero, a bobagem para mim, que já começou em relação a isso, eu não tenho necessidade nenhuma de eu tomar um partido político. Foi um choque, né? Não, totalmente desnecessário. Nossa, né? Mas desnecessário, infantil, foi uma coisa totalmente desnecessária. Então, é isso que eu estou falando. Quer dizer, agora, beleza, isso destrói todo o trabalho? Isso não é a mesma coisa que a gente pensar nisso. Quer dizer, a Aline foi sensacional comigo durante 30 anos. Aí ela deu uma pisada na bola no 31º. Não serve mais nada o que ela fez. Não fez até agora. Entendeu? Não, e assim, e outra, e também... Vai lá e faz uma maçã no caminho. Não, e mais Aline, mais assim, e outra, o que a gente precisa entender é assim, fora o que ele fez de bom que não pode ser descartado, o erro que ele pode ter cometido é um erro que ele cometeu. Também os acertos não apagam o erro. Sim. Eu cometi um erro, nós estamos cometendo erro. Sim, o que eu cometo de erro é erro, eu tento acertar. O que eu cometo de acerto é acerto. É isso que a gente precisa entender, quer dizer, que eu acho que desvirtuou o rumo, né? Não dá para ter perfeição. Claro, nós não estamos, senão não estava em prova de expiação, né? Bom, nós falamos dos mundos, só ficou o mundo celeste ou divinos, que o Alexandre comentou, que é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra. Assevera Allan Kardec, pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas. E é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Não obstante, ensina Santo Agostinho, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. E aí? Na Terra nós não temos só esse tipo de espírito. O que ele quer dizer? Que tem aqui também espíritos mais evoluídos? Nós temos toda essa miscelânea. Porque e senão, tem lembra? E menos evoluídos. Porque senão como é que faz essa transição? Né? Como é que progride? Como é que muda? Né? Como é que eu aprendo? Como é que eu desenvolvo? No mesmo nível. Se eu não tenho ninguém na minha frente, Eu não vou aprender. eu não tenho como desenvolver.
Não tem exemplo. O que Certo? caracteriza o mundo primitivo? É o começo da identificação moral. Quando eu tomo consciência do ser, eu começo a entrar no mundo primitivo. Nas esferas superiores, a Terra, o império da matéria, é menor. Lá se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém, devido ao estado de adiantamento da sociedade ali encarnada, pensa em causar dano aos seus semelhantes. Beleza, né? Então, se nós falamos lá do anterior, esse nós já estamos falando lá na frente. Tá? Que vai ser o que nós vamos encontrar. O homem que vive nesses mundos não mais se arrasta penosamente sob a ação de pesada atmosfera. Ele se desloca de um lugar a outro com muita facilidade. As necessidades corpóreas são quase nulas e desconhecidos os trabalhos rudes. Mais longa que a nossa existência ali se passa no estudo, na participação das obras de uma civilização aperfeiçoada, que tem por base a mais pura moral, o respeito aos direitos de todos, a amizade e a fraternidade. E aí nós estamos falando de que mundo aqui? Do mundo Celeste. Na esfera Não, superior à feliz, né? Terra. Superior à Terra. Ele está falando de superior à Terra. Pode ser regenerador, pode ser muito feliz. Certo? Né? Pode Então ser eu não estou lá ainda em Celeste, não. Mundo dos generadores, mundo feliz. Isso. mais mundo feliz, né? Porque, Provavelmente porque eu já não tenho mais o mal. Se Isso. arrasta, mas ainda tem. Ele não mais se arrasta penosamente sob a ação de pesada atmosfera, ou seja, né? Ele não é mais. Eu acho que está mais para o mundo feliz. Eu Sim. também acho. Ele se Onde tem desloca de um esse lugar mal. para outro com muita facilidade, né? Assim, as necessidades corpóreas são quase nulas ou desconhecidos. Quer dizer, não diz que Ainda não não tem, é né? Mas. Então, não mas tem. aqui é um ponto super E aí- importante. Fala, depois eu acabo. É, Eu acho que nós vamos falar a mesma coisa. A mesma coisa, É. que era que você tinha feito um raciocínio que este período seria menor que o período primitivo. E aqui ele diz que o período é maior, né? De estudo. Mais longa que a nossa. A existência ali se passa no estudo, na participação das obras de uma civilização aperfeiçoada. Sim, mas lembra que nós estamos falando lá Não sei se é isso. lá do primitivo, né? Mas o que eu ia não era a mesma coisa. O que eu ia falar é uma discussão, não, mas isso é uma discussão também extremamente infrutífera que tem, ou frutífera, depende de quem está brigando, né? Que aí vira briga. As necessidades corpóreas são quase nulas e desconhecidos os trabalhos rudes. Existe uma vertente muito grande que questiona, por exemplo, o trabalho de André Luiz, o Nosso Lar, os Mensageiros e Companhia Limitada, e aí o próprio Bacelli, o Dr. Inácio e tudo mais e tal, porque não é um absurdo, porque a doutrina não diz, a codificação não diz que no mundo, aliás, tem um determinado lugar que a doutrina diz que quando eu estou desencarnado eu não sinto fome, não sinto frio. Então, mas é exatamente isso. Isso está no código. Não, e aí eu usei esse parágrafo justamente por isso. Aqui ele está falando que é lá na frente, ó. As necessidades corpóreas são quase nulas. Quase nulas não Quer quer dizer, dizer que não tem. né? Não, isso nós estamos pensando lá na frente. Não quer dizer que quando eu desencarno hoje, no prova e expiação, qual é o meu padrão moral e a minha ligação com a matéria? É mais forte. A ligação. Muito mais forte. Então, a minha ligação com o sexo, com a droga, com a bebida, com a comida, é muito maior. Então eu continuo tendo essas sensações. O que não quer dizer, provavelmente é isso, que é a discussão que eu falo que é infrutífera, o que não quer dizer que provavelmente o espírito não necessitaria disso. Certo? Talvez de uma outra forma. Certo, Porque mas tudo tem que ser, né? como Porque tudo é a gente matéria. conhece matéria, para a gente fica difícil imaginar um mundo mais perfeito como se daria este relacionamento, essas relações. Né? E aqui, até porque ele fala que aqui a base desse mundo é mais pura moral, quer dizer, eu respeito o direito de todos, eu tenho amizade, eu tenho fraternidade entre as pessoas. Né? Então é um mundo assim, completamente diferente daquilo do que a gente está acostumado, né? do Que a gente já pelo menos conhece. ou viver, né? Do que a gente conhece, né? Exatamente. Se a gente fala, até no meio espírita ainda existe briga de ideologia, briga de conceitos, né? Briga de... Agora esses dias estão ouvindo falar do como é que é? Espiritismo progressista. Progressista. Entendeu? Ele vai maior, pô. Então, é assim,
né? Gente, né? Kardec criou a doutrina dos espíritos, que não é a doutrina de Kardec, é dos espíritos. Sim. Ele disse, né, que o que ele fez deveria ser colocado à luz da razão, quer dizer, estuda. E se lá na frente a ciência disser alguma coisa diferente me abandone e vai para a ciência. Né? Então ele era ele foi muito feliz porque ele fez, então ele preparou realmente a humanidade para novos conceitos, novos conhecimentos, mas sem que a gente precise se digladiar, mas precisa o respeito, a amizade que deve vigorar entre as pessoas de bem. Então, se estamos digladiando ainda, é porque não somos pessoas de bem, infelizmente. Né? Estamos caminhando para o bem, né? Que o bem vai ser, né? Deve predominar, mas ainda não está prevalecendo. Ainda não prevaleceu. Não, e na verdade essa briga é boba, né? Porque independente da codificação, essa que é a minha discussão, sempre vai ser. Independente da codificação, que eu acho que veio para facilitar, e aí para mim, né? Veio muito mais para facilitar o entendimento do que qualquer outra coisa. Todos esses grandes pseudo-sábios que estão discutindo na progressista, na quadrada, na triangular, vai virar um monte de igreja evangélica daqui a pouco, vai ser o espírito progressista, então vai virar tudo igreja, que é o que não era para ser. Se eu seguir só o evangelho, está resolvido o problema. Então, nossa, mas é que o que tem de profundidade nós podemos aproveitar muito mais. Mas então, se eu não estou conseguindo nem fazer a parte moral, não dá para querer adiantar o passo, né? E está provado que não dá. Que aí eu estou entrando em discussão completamente inútil e infrutífera, porque eu quero discutir se a FEB está certa, se a USE está certa. Segue a codificação, junta meia dúzia, vai estudar em vez de montar associação não sei do que e tal, e produz, né? Segue o que está escrito no Evangelho, já estaria resolvido, praticamente esse problema não existiria. E aí depois que eu conseguir fazer isso, aí eu me debruço em cima do restante para tentar desenvolver de uma outra forma, né? Mas a única vantagem que tem é que nós já temos tudo isso pronto. O problema é que está de novo, né, tentando se dividir o que não é para dividir, né? Que aliás nós criticamos o que foi dividido, né? Sim. Né? Todos os espíritas criticaram a divisão de todas as igrejas, de todas as religiões, e nós estamos partindo para o mesmo caminho. A forma humana é comum também aos mundos superiores. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorso lhes dá, fazem com que a morte nenhuma apreensão lhe cause. A eles encararem de frente sem temor como simples transformação necessária ao processo evolutivo. Nenhum pensamento oculto, nenhum sentimento de inveja tem ingresso nessas almas delicadas. O amor, a confiança, a sinceridade presidem as reuniões em que todos recolhem as instruções dos mensageiros divinos e onde se aceitam as tarefas que podem contribuir para elevá-los ainda mais. Nós adiantamos um parágrafo. A encarnação de um espírito em um mundo inferior, aquele em que viveu em sua última existência corpórea, pode ocorrer em dois casos: como missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceita alegre as tribulações de tal existência, por lhe proporcionar meio de se adiantar; como expiação, porque há caso em que os espíritos devem recomeçar no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Nos mundos superiores, a terra, a forma corpórea, é sempre a humana, porém muito mais bela, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo físico nada tem da materialidade terrestre e por isso não está sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorizações que a predominância da matéria provoca. E aí esse último parágrafo, por que não tem esse problema da doença e deteriorização, que é o que ele fala no final? Porque estamos pensando mais no bem e fazendo mais o bem do que o mal.
o mal provocado fora gera um mal para dentro também. E o corpo acaba sofrendo as consequências daquilo que eu... E o é mais... aquele esquema do... Não, pode falar. Que é aquele esquema do não existe doença, existe doente, né? Exato. E mais, aí eu esperei a Alice falar justamente por uma coisa que a gente também se equivoca dentro do meio, né? O corpo vai ficando mais sutil. E as pessoas falam, repetem isso como... É isso que eu falo, e começa a virar jargão, né? Não, vai ficando sutil por quê que fica sutil? E aí a Alice acabou de responder, por isso que eu esperei ela falar. Eu fico sutil por quê? Porque naturalmente no outro planeta a matéria é diferente, ou porque eu moralmente vou me desfazendo dessa matéria mais grosseira? Moralmente. Então isso é outra coisa extremamente importante que passa completamente batido, porque a gente começa a repetir que não, no outro mundo é mais sutil, a matéria é mais sutil, a matéria é mais sutil, e ninguém se preocupa de que essa matéria vai ficar mais sutil à medida de que moralmente eu for me libertando de tudo isso que eu me prende à matéria. Então, quanto mais evoluído moralmente eu sou, a minha matéria mais sutil vai ficando. E aí a matéria vai ficando mais sutil, todo mundo repete, e ninguém pensa no moral. Aí todo mundo relaciona com o físico, com a matéria. E na verdade o que vai fazer com que essa evolução aconteça é com a moral que vai fazendo com que mude isso. Isso é extremamente importante para a gente não perder. Isso não tem nada a ver com matéria. A matéria vai ficando mais sutil à medida que eu vou evoluindo moralmente. Show. Vamos ler as perguntas ou dá para ir para as... Nossa, se bem que nós temos tempo hoje. Mas a preocupação minha é ficar no meio do caminho e depois... Não, mas dá. Vamos fazer a leitura das perguntas. É rapidinho, curtinha. As questões pode... Não, mas tá. São 10 e 7, 9 e 7. 10 e 7. Tá lá, são 10 e 7. O quê? Lá 10 e 7. Vamos lá. Pergunta 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. Toma. Falta só um pouquinho. É bem isso. Né? Pois é. 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Resposta: pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar para o mundo superior. Aí só para a gente, fazendo rapidinho, porque a gente só lembrar, né? Isso é um exemplo claro, por exemplo, da Terra, nós podemos usar esse exemplo. Provavelmente, não com certeza, mas provavelmente reencarnamos na Terra por várias vezes. Muitas. Então nós fizemos essa existência várias vezes no mesmo globo. Aí ele vai falar. 173. Mas ele pergunta. Eu não sei por que ele pergunta de novo. Né? Ele pergunta. É chato. Exato. 173A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Eu duvido que eles responderam isso. Eu duvido também. Ele falou, eu já não falei. O cara fez assim, ó. Ok, ele ainda pergunta mais um pouquinho, né? 173B. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Mas essa é mais interessante. Mas aí ele fez a pergunta se pode ser sempre no mesmo lugar. Aí ele perguntou da Terra em específico. E aí a pergunta aí passa a ser um pouco mais profunda. Então quer dizer que se eu encarnei várias vezes aqui, aí encarnei em outro lugar, eu posso voltar para cá? É essa a pergunta. E a resposta é seguramente. Podeis ter já vivido em outros mundos, bem como na Terra. 174. É uma necessidade reviver na Terra? Não. Mas se não progredistes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. Tá reclamando? Então, mas isso de novo, lembra que esse pior que ele quer dizer, mas ele vai estar no mesmo estágio que a Terra. Lembra que só aquela fatia, como ela é grande, que ele quer dizer que é pior, quer dizer, eu posso voltar num prova de expiação onde a gente tinha escravo, onde não tinha o fogo, e assim por diante.
175. Há vantagem em voltar a viver na Terra? Nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois então se progride como em qualquer outro mundo. Certo? 175A, né? Vamos melhorar um pouquinho. Não seria melhor continuar como espírito? Essa é uma pergunta que a gente já várias vezes ouviu e várias vezes já apareceu nos questionamentos. Quer dizer, se é melhor ficar lá, por que eu não posso ficar lá? Então a pergunta é essa. Então, a resposta é não, não. Ficar seria estacionário e o que se quer é avançar para Deus. Esse é o nosso objetivo. Certo? Final. Lembra que nós falamos do objetivo de encarnação, acho que semana retrasada, exatamente progredir. esse, a progressão. Então, e o não foi ótimo, né? O cara já está de saco cheio lá em cima. Só o primeiro não, né? Não, faz favor, presta atenção. Né? Então, 176. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste sem jamais ter passado por aqui? Sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode fazer-se no outro. Certo? Aí tudo bem? Está complementando, né? 176A. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Essa é uma pergunta interessante que a gente também vira e mexe escuta. O que ele está perguntando é o seguinte: tem alguém que encarnou na Terra agora e é a primeira vez que está vivendo aqui? Essa é a pergunta. Falou, ó, nós estamos aqui em 1800, e aí? Tem alguém que veio aqui a primeira vez que está encarnando? Há muitos, e em diversos graus. Então, em todos os graus, né? É preciso que... Tem essa miscelânea justamente para que se desenvolva e lembra... O que é miscelânea? Mistura. Obrigada, gente. Próxima vez eu venho com o Aurélio. Traz o Aurélio. Vai fazer aqui. Bom, Não, mas é interessante quando você faz essa pergunta. porque tem gente... exatamente, pode ser uma dúvida de lá. lá que também não entendi E o mais... Daí é que eu tenho medo de chegar nessa idade. Não, é bom você querer Eu acho chegar nessa querer, idade. Querer você não quer, né? Não, eu acho que ela está querendo chegar nessa idade, porque nesse ritmo não vai chegar, não. Você quer desencarnar antes? Você quer chegar na Bater idade? pedra se eu desencarnar. Você quer chegar nessa maturidade, não nessa idade. É diferente, ó. Você veja que você não vai envelhecer, você só vai ganhar maturidade. Só vai aprender o que é miscelânea. Só vou aprender isso. Na verdade, isso é importante, dessa história do há muitos e diversos graus, que a Alice comentou, isso é outra lição básica que a gente também deixa passar. O objetivo, isso está lá no Evangelho, está lá no Livro dos Espíritos, o objetivo do mais forte é ajudar o mais fraco. Então, se eu tenho diferentes graus, e isso é que a gente ainda não aprendeu, que é o quê? Quem está mais desenvolvido ajuda o que está atrás. E não é que hoje nós temos uma impressão do contrário, que a Thaís comentou agora há pouco, é que nós enxergamos, nós somos tão egoístas que nós enxergamos que nós avançamos porque nós vimos o outro fazer. Na verdade, deveria ser o contrário. Essa mão deveria ser inversa. O que está lá na frente é que deveria vir ao nosso encontro e fazer com que a gente ajudasse a melhorar. Claro que o interesse tem que partir de mim, mas o mais forte, obrigatoriamente, e é lição do Evangelho, que eu tenho obrigação de ajudar o mais fraco. Bom, pergunta de curioso, 176B. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Isso não teria nenhuma utilidade. Quer saber pra Nem quê? saber com quem. Quer saber pra quê? Exatamente, Aline. Por que perguntou, hein? Muito grosso. Exatamente. Perguntou. Utilidade. Deixa de ser curioso, Não era xereta. pra perguntar. Não é bem assim, Mas o né? comentário da Aline é perfeito. Exatamente essa comparação, Aline. Curto e grosso. Curto e grosso. Dá para me falar quem eu fui? Olha no espelho. Bem isso. Pois é. 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Mas aí, tudo bem, mas entendeu a pergunta? A pergunta é interessante também. Ele está perguntando se para chegar à perfeição, que fatalmente já tinha estudado, e esse é o objetivo, nós vamos chegar à perfeição. O espírito deve passar pela série de todos, lembra daquela semana passada uma palavra que ele usou também?
todos os mundos que existem no universo. Então ele está querendo dizer o quê? Que eu preciso passar pela Terra, eu preciso passar pelo outro do mesmo padrão da Terra, eu preciso passar por... Exatamente. Certo? Quem sabe um dia. Resposta: não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. Certo? Então, se eu for para um planeta que está em prova e expiação no mesmo patamar, eu vou viver exatamente a mesma realidade. Fica assim, então, né? Pois é. Aí vamos insistir, porque somos cientistas, né? Sim. Cientista tem. Chato. Como explicar, então, a pluralidade de suas existências no mesmo globo? Porque se eu não aprendo nada de novo, nascendo em mundo no mesmo grau, por que eu tenho que nascer, né? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Aí essa resposta. Eles podem ali se encontrar de cada vez em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Um exemplo, alguém dá? Um dia eu nasço rico, um dia eu nasço pobre, um dia eu nasço homem, outro dia eu nasço mulher. Para cada uma dessas encarnações eu tenho um objetivo de aprendizado. De aprendizado. Então, Certo? 178. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já vivemos? É mais do mesmo, né? Ele já teve uma pergunta lá. Então a resposta: sim, quando têm uma missão a cumprir para ajudar o progresso e então aceitam com alegria as tribulações dessa existência porque eles fornecem um meio de se adiantar. Acho que a resposta até é igual também. Sim. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, foi, né? Ok. 178A. Isso não pode também acontecer como expiação? E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundo inferiores? Essa pergunta é interessante. Sim. Certo? É. Então, resposta: os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Sua punição, pois, é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas no meio que convém à sua natureza. E aí a sua punição sutileza. é dele, não? Porque Eu me apliquei Eu- a punição. Eu me apliquei a punição. Não, e eu me sinto punido, eu me sinto castigado. que é o Por que quê? a gente tá falando da consciência, É. né? É. Então você imagina, é só a gente fazer essa relação. Imagina o seguinte, ó, eu tô. E essa é a ideia do castigo divino mesmo, né? Porque se a gente imaginar a gente como espírito, eu tenho uma condição moral e reencarno num planeta de prova e expiação. Hoje, né? Pensando em hoje e voltando para uma prova e expiação da Terra há 5.000 anos atrás. Não foi castigo? Não foi a perda do paraíso? Eu não perdi o paraíso? Eu tinha tudo de bom Sem nem ter vivido, né? e agora eu Deixa tô aqui? perguntar um negócio. Vamos supor, eu tô desencarnada lá, tô naquela situação, né? Nessa situação aqui. Aí o pessoal que tá comigo ali, eles começam a sair fora porque estão aprendendo a lição. Aí eu tenho esse sentimento assim, tipo, acho que a galera lá tá fazendo o que é certo. eu tô Esse é o aqui, objetivo assim. principal de você ficar lá. É de você se tocar do tempo que você está perdendo. Não, porque quando a gente fala que as coisas. Óbvio, porque quando a gente fala que cada um tem seu umbral, eu preciso ter convivência ali pra ver que tá dando merda, Então, porque senão não vou entender nada. Mas lembra sempre que vai acontecer duas coisas extremamente importantes. A tomada de consciência, que isso vai demorar, depende da sua maturidade moral, quer dizer, de eu me tocar, de se localizar, de que o lugar não está bem. Lembra que isso pode demorar por vários motivos. Primeiro, porque o lugar pode estar legal Sim, para mim, naquele momento. Eu tô gostando. Certo? curtindo, né? Se eu estou com os meus afins, aquele lugar é um lugar que me agrada. Certo? O que vai acontecer? Essa pergunta sua é extremamente isso. Quer dizer, quanto mais rápido eu tomo consciência de que não é legal, de que eu estou perdendo tempo na minha evolução, e eu começo a ter essa consciência quando? Quando provavelmente os meus afins estão tomando o passo também. É porque o que eu queria comparar aqui, que nem eu reprovei o terceiro colegial, e eu só descobri que eu tinha reprovado o terceiro colegial na minha festa de formatura. Aí eu cheguei lá pra pegar a beca, não sei o que, né? Falou, todo mundo passou, menos a Aline. Eu falei, mentira. Porque também não ia com a escola, né? Mas assim, Foi um baque. foi um baque. Não, uma Mas surpresa. eu acredito. Uma surpresa, Mas injustiça. Aí, pois é,
mas assim, Reprovou eu por só tive falta. essa percepção, porque eu fiquei faltando o ano inteiro. Eu só tive a percepção O dia da Beca é triste. Na hora da pancada. que eu tinha ficado pra trás Mas quando era eu tava pegando a beca. Mas na hora- Eu falei, Mas aí na onde? Na pancada. sim. Mas é- Por isso que eu tô perguntando se é esse Sua mesmo. nota? Que é minha nota? É, nem na escola vai ver nota. Não precisava tirar. Ela podia, inclusive, ter nota. Sim. Mas É. reprovar por falta. É, tem que por ser, falta. tem que ter Reprovou por falta, 75% provavelmente no primeiro de semestre, presença. né? E ela É que eu não Já gostava da estourou no escola e primeiro aí eu queria semestre. fazer birra, coisa de gente idiota, É. né? Eu queria fazer birra. A birra foi pra você mesmo. É, né? mas, Chegar então, na formatura, mas é outro exemplo de isso dentro aí. do umbral. Eu vou fazer birra e fico. E outra. Sim. Era isso. É Eu por isso que eu fico, quis fazer né? essa Era comparação, isso. porque deve ter mais gente Né? que reprovou também. né? Porque assim, ó, essa é outra situação mesmo do umbral, que era isso que eu ia dizer, o reverso da moeda, né? Sim. Ah, eu era companheira da Aline. A Aline Foi embora. aprendeu, foi embora, tá lá reencarnada, tá feliz lá. E eu tô aqui sofrendo, não. Eu vou lá atazanar a Aline. Sim. É. É outra posição. Outra questão. né? É outra posição. Porque depende do meu estado moral. Se eu estiver no estado moral, tá, pô, todo mundo tá bem, eu também quero ficar. Ótimo, eu aprendi, eu tô aprendendo. É a inveja Mas do eu cara que comprou o carro. Eu posso simplesmente dizer assim, não, ela não merece estar lá. Olha quanta coisa que ela fez muito mais mal que eu. E ela tá lá bem. Por quê? Vou lá, Vou lá. atazanar. Essa outro coisa sensor. de evolução Você pra virou mim outro sensor. se significa Mas é a inveja. muito nesse dia meu da Beca. Esse cara. exemplo da Alice é a inveja do carro. Sim. O cara que comprou o carro, seu vizinho, em vez de você ficar com inveja ruim, fala assim, pô, porque o desgraçado comprou um carro, eu podia roubar o carro dele. Esse é o primeiro Sim. sentimento. É. O outro é falar, nossa, o cara comprou o carro porque ele trabalha 12 horas por dia. Se eu trabalhar 14, eu vou comprar um carro melhor. Sim. É que na verdade é muito mais fácil eu desejar que o cara não tenha o carro, que eu também não Sim. preciso ter. É a mesma coisa do bom, né? Se o outro continuar ruim, eu não preciso melhorar. Fica todo mundo ruim, tá tudo certo. Então é melhor empatou. que todo mundo fique ruim do que um melhor e eu tenho que melhorar também. Melhor ficar todo mundo do jeito que tá. Eu quis fazer essa comparação justamente por Mas é às vezes a gente falar que cada um tem o seu umbral, mas que a gente tem essas comparações, né? Sim, de mas aí poder. sempre vão estar os afins. O que a gente precisa sempre tem que ser prestar verdade, atenção sim. é que ninguém vai estar em um lugar errado. Essa é outra coisa que a gente tem, claro, é a diferença da doutrina. Quer dizer, se eu não estou no lugar errado, é porque aonde eu me encontro de fato é aquele ali. O que vai fazer eu mudar? Esse despertar. É o único jeito. Ninguém vai, a não ser que isso permaneça durante tempo, que você já está enchendo o saco e que alguém vai te colocar numa situação e falar, não, vai porque não dá mais para você ficar aqui, e aí a pancada vai, aí vive o imperador. Sim. E não é castigo. De novo, não é castigo. Na verdade, eu estou tentando te ajudar a não fazer mais bobagem e não se comprometer mais ainda. Então, eu vou tentar acelerar o processo de uma forma com que você se toque de alguma forma de que tem alguma coisa parada há muito tempo. 178B. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Reprovou o terceiro colegial. Reprovei Bora o lá terceiro fazer o colegial. terceiro Bora fazer o colegial. Exatamente. Vixe, mas eu fiz a extensão no mesmo dia. E fingi que nada aconteceu. É. Cheguei no meio do ano. O orgulho é uma Passado. praga. Você tem noção? Resposta: os que faliram em sua missão ou em suas provas. Né? Então, E olha essa primeira parte que é assustador. Os que faliram em sua missão ou em suas provas. Então volta naquele assunto que nós discutimos acho que umas 2 semanas atrás. Se eu me propus a voltar em missão, eu tenho que cumprir o que estava programado. O risco por conta minha. Eu estou me colocando em posição de risco. Foi o que nós falamos de Alcione. isso. Certo? Foi avisada que você vai, tem certeza? Conta e risco? Não quer nem os universitários? Vai. Exatamente essa situação. Por quê? Eu respondo por isso. Até então, o prova nós já sabíamos, né? Beleza. Agora, e aí a gente pensa, com o nosso olhar material de hoje, quem em sã consciência ia abrir mão de estar num determinado lugar quietinho, arrumadinho e vir correr risco num patamar de baixo? E vem com o maior prazer e com a maior alegria do mundo. Sim. Não dá E preocupado fica, com isso. Porque eu já entendi. Mas aí eles podem falhar na missão. Pode. Mas o amor que eu aprendi a ter tão grande, eu já aprendi que o amor ao próximo ele vale tanto a pena que vale a pena eu me colocar nessa situação. E eles, assim, esses espíritos mais evoluídos, ao invés de reencarnar, eles não podiam apenas. Você queria só um fofoqueiro. Você queria só um conselheiro. Mas eles estão aí. Ele está aí. Ele tá você aí. errado, só Você que não quer ouvir só. conselho, você não ouve. Às vezes uma
adianta. Mas ele vem e fala, de novo, Tássia. Eu já Mas falei, assim, Tássia. tô cansando os médios mais Eu vou evoluídos. virar as costas. Mas Não aguento mais. Só me botando o pezinho. Mas são a proposta de crescimento desses espíritos em missão, né? São propostas. Eu me proponho, né, a fazer determinadas coisas. Tal do Eu vim como Leonardo da Vinci, vou começar um projeto, volto de novo para onde a gente terminar esse aprende o amor. projeto. Não, volto o que a de Tássia novo. quer é alguém que faça o serviço para ela. Quer terceirizar. É só pra mandar uma inspiração ali, ó. Manda toda hora. Aqueles vídeos de corda do fundo. Quer ver Eu quem posso faliu até- foi Hitler, né? Eu posso até ajudar. O cara veio com América uma missão. Linda. Napoleão. Napoleão também. Ele veio com a missão de unir. Aí ele chegou e regaçou na maionese. Não, mas- Não tem que ter uma raça que Sim. seja única. Mas olha o padrão, mas essa é uma história Olha, também. Ariana. É uma coisa que extremamente me interessou muito tempo, estudei muito. Mas isso é um outro exemplo que eu dei. Não vou nem chegar no Hitler, porque aí o assunto vai prolongar, não vou conseguir acabar. Mas esse foi um exemplo que eu dei uma vez de uma palestra de Napoleão, né? Porque eu estava usando os exemplos de quem era missão, quem que vinha como prova, quem vinha como expiação e tal. E aí chegou Napoleão, 98% respondeu que era expiação. E era missão, cara. Ficou claro que era missão. Isso depois nós temos, né? Dentro da própria codificação. E falhou. Esse foi um dos grandes exemplos. Quer dizer, eu vim com missão. Coitado Não, e outra, hein? desse cara. E o cara, Napoleão que fez, o cara veio com missão, teve todas as. Chegou ao ponto de ter tudo na mão para completar, e na hora do 10. Vazou. Mas estamos longe Deu da ruim. missão ainda. Santos Dumont. Mas eu fico 10 pensando. bilhões Dumont. Tinha tudo na mão, né? Exatamente. Aí, de repente, ele Estamos não nessa conseguiu caminhada suportar, longa. né? A encarnação, os seus próprios defeitos físicos e Sim. a utilização do invento dele para a guerra. Pirou na batata. Esse é outro também. O Sonho de Ícaro é muito bom. Quem quiser ler. Como? Sonho de Ícaro, né? Ícaro Redimido. Ícaro Redimido, não Sonho de Ícaro. Sonho de Ícaro é novela. É o Ícaro Redimido. Ícaro Redimido. É muito legal. Esse é muito legal a história. Depois tem um outro, né? Vou lembrar. Não vou lembrar também. Se eu lembrar, eu falo. E esse do São Hitler? 3 livros. O do Hitler tem um novo agora. O documentário que chama Ele Não Está Morto. Não, mas esse? tem um livro que fala da situação dele Eu acho que eu já vi desde alguma coisa, quando mas ele eu queria saber nasceu. onde Não, mas desde ele- quando ele nasceu, desde a programação espiritual, o acompanhamento dele todo até o desencarne, até como ele estava. Esse livro é fantástico. Só que é extremamente pesado. Mas depois eu te passo o nome, eu não vou lembrar agora. Igor? 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Né? Então, não. É como na Terra, aos que estão mais ou menos adiantados. Aí a pergunta dele, ele fala que aí é importante, aí ele já fazendo no geral, né? O que ele está perguntando? Se quem está em determinado mundo, se está todo mundo igual. Porque na Terra já tinha falado que não. Então ele pergunta se nos outros, o cara fala, não, meu amigo, é a mesma coisa, né? Nós estamos fazendo é o mesmo procedimento, é a mesma maneira de andar. Justiça. Aí tem justiça de igualdade, né? Certo? Deu isso. Ó, cronometrado. Tem água aí ainda? Tem nada, ela não ficou Pode. boa. Nada, tá te acabando. Pode pegar essa daqui? Pode, essa quentinha. Essa tá morna, não tem problema. Essa é a que esquentou no fogão. Essa é a água do passe de É hoje, pô. fluidificada, tá? Estamos na Vamos dar uma liberada. Vamos pôr na caixa d'água, né? Tomar banho com ela assim. Nossa, que louco isso. Vamos lá, vamos fazer a oração para encerrar? Tá no Vamos. horário. As vibrações De novo. É verdade. dos nomes, tá aí. São 20, né? Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, abençoa-nos, Pai, neste momento em que estamos, Senhor, encerrando os nossos estudos. Acompanhe a cada um em seus lares. Abençoe, Senhor, a família de todos nós e que eles possam, Senhor, seguir na caminhada rumo à perfeição, que é o nosso destino final. Rogamos a Jesus, nosso Mestre querido, que abençoe a cada um. Abençoe, Senhor Jesus, as pessoas que pediram orações
e que estão aqui listadas neste caderno sobre a mesa. Que cada uma delas, nesse momento, possa sentir a sua luz penetrando em seus corações, e um sentimento de paz, de alegria, vai tomando conta de seus seres. E assim, Senhor Jesus, elas vão se sentindo reanimadas, vão sentindo amparadas pelo Teu amor, que a todos socorre, que a todos ampara. Obrigada, Jesus, e aos seus mensageiros queridos, por mais esse dia de estudo. Abençoe, Senhor, a nossa área para nos ajudar e nos amparar, para que possamos, Senhor, sair desta reencarnação um pouco melhores do que aqui chegamos. E assim, imbuídos deste sentimento de paz e de amor, queremos rogar-te, Senhor, a permissão para encerrarmos os nossos estudos de hoje, desejando paz a toda a humanidade, desejando a esperança a todos aqueles que sofrem, desejando saúde e paz, Senhor, aos necessitados, àqueles que estão abandonados, àqueles, Senhor Jesus, que não têm um prato de comida, aqueles que estão nos hospitais, que possam os espíritos protetores, os mensageiros de Bezerra de Menezes acompanhá-los, alimentando o Senhor e aliviando os seus sofrimentos. Graças os damos por tudo que temos recebido e nos despedimos neste momento, dando graças a Deus, que assim seja.